palavra de Deus, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ficar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler e nossa reflexão nessa noite será com base nos 3 primeiros versículos do livro de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Podem assentar. De todas as histórias da Bíblia, a que eu mais li para Thomas, né, filho? Que nós lemos juntos, foi com certeza... É você mesmo, filho. A história que nós mais lemos foi a história de Jonas e do grande peixe. Lemos tanto que no apartamento que nós morávamos em Parnamirim, nós fizemos uma parede em que nós escrevíamos com aquele giz de cera, né, aquele giz de quadro negro, e o desenho que ornamentava a parede do quarto dele era a imagem de Jonas sendo lançado no navio e engolido pelo peixe. Mas essa história não é uma história sobre o homem que foi engolido por um peixe. Não é esse o objetivo. O centro do livro de Jonas não é falar sobre essa curiosa história de um homem que passa 3 dias no ventre do peixe. Assim como todas as demais histórias da Bíblia, o livro de Jonas é uma história sobre o grande Deus e como ele se relaciona conosco. Porque a Bíblia é um livro que trata sobre quem é Deus e quem somos nós. E nesse relacionamento entre esse Deus, que se revela por intermédio das Escrituras, de maneira histórica, no passado, e também de uma maneira proposicional, através de palavras. Então, a Bíblia é o relato desse relacionamento de Deus com a humanidade. E nesse livro nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos, representados aqui na figura desse curioso profeta chamado Jonas. Então Jonas, o livro de Jonas, ele não fala só sobre quem Deus é, mas fala sobre quem nós somos, representados na figura, na minha visão, apresentada mais de maneira cruamente humana, que é a figura de Jonas. Jonas é gente como a gente. A gente pode olhar para a vida de profetas como Elias, Eliseu e outros grandes profetas da Bíblia e ver as coisas incríveis que eles realizavam e podemos então chegar à conclusão: esse homem não era comum. Esse homem não era um homem normal. Faz descer fogo do céu, faz o machado flutuar, levanta os mortos. Eu não posso ser comparado a um Elias, a um Eliseu, mas eu posso ser comparado a um homem como Jonas. Então Jonas, na minha leitura, nos ensina muito e me ensina muito acerca de quem de fato eu sou. Jonas é um profeta citado por Jesus, mencionado por Jesus, em Mateus capítulo 12, versículos 39 a 41, e Lucas capítulo 11, versículo 29 a 30.
Primeiro, quando Jesus ele se refere ao fato de que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, referindo-se à sua morte e à sua ressurreição. Então, sobre isso, Jesus ele usa o exemplo de Jonas. Jonas, que era natural da mesma região da onde vinha Jesus, que era a região da Galileia. Apesar de que os fariseus defendiam a ideia de que da Galileia nunca tinha saído um profeta. Estavam errados, porque Jonas ele veio da região da Galileia. E outro detalhe também acerca da relação que Jesus ele faz através da figura histórica de Jonas, é que os ninivitas, diz o Senhor, se levantarão contra a geração a quem Jesus prega, porque a cidade ímpia, pagã de Nínive, se arrependeu, enquanto as pessoas da sua época não estavam se arrependendo. Então, aquela nação dos ninivitas, se levantariam contra a geração incrédula, porque os ninivitas se arrependeram, e aquela geração não. E no final desses 2 textos, então, Jesus ele se declara: eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Então, Jesus ele cita o profeta Jonas, e nós entendemos a partir dessa citação que o livro de Jonas, que compõe o que nós chamamos de um dos livros dos chamados 12 profetas menores, é um relato de uma figura histórica real. Não é um mito, não é um conto, de fato aconteceu. A verdade central do livro de Jonas pode ser resumido naquilo que nós encontramos no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. E é sobre isso que esse livro trata, sobre um Deus Salvador. Então, é de que maneira nós encontramos e lemos esse relato? Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Jonas é convocado, ele já era um profeta. Jonas é convocado como eram convocados todos os profetas. A palavra do Senhor vinha até ele. Seu nome, o nome de Jonas, ele significa pomba. Era filho de um homem chamado Amitai, e ele era um profeta conhecido no reino do norte, pois ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II, o que coloca a vida de Jonas, a história de Jonas, lá pelo 8º século antes de Cristo. Você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 25. Jonas, ele profetiza durante um tempo de muita aprovação para o reino do norte, o reino de Israel. Ele profetiza que várias áreas perdidas dos judeus para os sírios seriam retomadas. E de fato assim acontece, a profecia se cumpre e o profeta Jonas ele começa a gozar de grande prestígio perante o povo. Porque além dele ter profetizado uma coisa boa, de que Israel ele retomaria parte daquele território perdido durante o reinado de Jeroboão II, além de ser uma coisa boa, além disso, a profecia se cumpre com Jonas ainda vivo. E isso faz com que Jonas, então, goze de um prestígio muito grande dentro da nação de Israel. Era um homem muito querido, muito estimado. Ele morava, diz o texto, em Gat-Hefer, que era na região da Galileia, próximo daquela localidade, daquela cidade que vocês conhecem como Caná da Galileia. Era muito próximo de Caná. E ele era contemporâneo também de 2 outros grandes profetas, Oséias e Amós. Ele não era o único que durante aquela época então estava profetizando. E é nesse contexto em que Jonas recebe a palavra de Deus e tem o dever de transmiti-la pessoalmente. É diferente, normalmente os profetas eles recebiam a palavra e diziam a palavra sem a necessidade de ir até as nações declarar aquela palavra que ele tinha recebido a partir de Deus. Então eles falavam contra a Babilônia sem necessariamente irem à Babilônia. Eles falavam contra o Egito
sem terem que se deslocar até o Egito. Eles falavam contra os moabitas, sem terem que ir até os moabitas. Nesse caso de Jonas, foi diferente porque ele recebeu o encargo de pregar a palavra e de se deslocar até aquela região para pregar, para dar essa mensagem que Deus então estava direcionando especificamente à cidade de Nínive. Por que isso está acontecendo? Por duas coisas. Primeiro, o Deus que fala com Jonas não é apenas o Deus dos judeus, não é o Deus dos israelitas, não é o Deus apenas daquele povo escolhido e separado e construído através da descendência de Abraão. Ele é o Senhor e o Deus de toda a terra. Ele não encontra limites no seu poder, na sua autoridade, no seu governo. Ele não encontra limites na sua soberania. Ele é o Deus dos ninivitas, ele é o Deus dos assírios, ele é o Deus dos babilônios, ele é o Deus dos israelitas. Ele é o Senhor e Deus de toda a terra. Por isso Deus ele tem todo o direito e autoridade para dizer em qualquer nação que seja tudo aquilo que lhe desagrada. Ele é o grande Deus de toda a terra. Ele manda em absolutamente todas as coisas. O agir, a ação de Deus, não estava restrita, limitada e determinada apenas à localidade da Palestina, se estendia por todo o globo, porque tudo foi criado por Ele e Ele tinha e tem absolutamente toda a autoridade sobre todos os reinos da terra. E não apenas isso, Ele não apenas é o grande Deus de toda a terra, mas Ele é o grande Deus santo. Porque o pecado de Nínive incomodou a Deus. Quando diz que a maldade de Nínive chegou até mim, o que ele está querendo dizer é que a cidade simplesmente alcançou um patamar em que precisa ter algum tipo de resposta. Cumpriu, encheu, deu. Deus está por aqui com Nínive. Extrapolaram todos os limites. E Deus então envia, encaminha, dá essa mensagem para que Jonas se desloque até a cidade de Nínive e pessoalmente transmita aquela reflexão. Deus é santo. Deus ele não é o santo só da igreja. Deus ele é o Deus santo do mundo. Por isso nós encontramos o juízo e o julgamento de Deus com base na sua santidade sendo aplicado para qualquer pessoa ou nação. Independente se conheçam a Deus, se o aceitem, se saibam que Ele existe, se entendam que qualquer Deus existe ou não, Deus Ele é soberano e Ele é santo sobre toda a terra. E o pecado daquela nação pagã que não conhecia o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, chega então à presença de Deus, e Deus levanta um dos seus profetas, o mais prestigiado, o mais conhecido, o mais admirado, o mais amado, para se deslocar e ir à cidade de Nínive. E ele então, versículo 2, ele manda, ele diz que mensagem deveria ser dada. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas é enviado num projeto missionário transcultural. Foi o primeiro missionário transcultural. Nínive ficava a 800 quilômetros de distância de Israel. A descrição que o Senhor dá no versículo 2, a sua maldade, essa descrição reflete apenas uma sombra daquilo que Nínive era. Nínive era simplesmente a cidade mais importante do mundo naquela época. Fazia parte, era a capital do maior poder mundial, que era a Assíria. Segundo o que nós lemos no livro de Naum, do profeta Naum, capítulo 3, no mundo não havia lugar pior do que Nínive. Os assírios, que era o império a qual Nínive era a capital, os assírios eram considerados pela sua violência e impiedade. Eles eram conhecidos pela maldade, pela crueldade. Ou eles exterminavam de maneira cruel os seus inimigos, ou aqueles que sobravam, eles levavam deportados para outras regiões.
Eles eram simplesmente odiados e desprezados por todas as nações. Não havia lugar pior do que Nínive. O pior lugar do mundo. Eu não sei qual você considera, por exemplo, o pior lugar de Natal. Aquele lugar que você não entra, que você não vai. Não sei se existe em Natal algum lugar que nós... Tem lugar que eu não entro. Eu sei que vocês também, se entrassem, entrariam com extremo receio e com certeza com alguém conhecido. No mundo, existe algum lugar que nós podemos considerar o pior lugar do mundo? Esse era a Síria. E é exatamente para lá que Deus manda Jonas. Ele envia o seu missionário para o lugar mais terrível, que jazia em trevas, que andava em escuridão, em idolatria, em promiscuidade, em violência, em desobediência. Jonas é simplesmente enviado para o pior lugar que havia no mundo. E ele diz: pregue contra Nínive, levanta a sua voz contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu tenho visto o que aquela cidade tem feito e tem me desagradado profundamente. O que então Jonas faz? Jonas, versículo 3, ele foge da presença do Senhor. Jonas se levantou de fato, Deus disse: levante-se e vá até a grande cidade de Nínive. É interessante, o versículo 3 diz: Jonas de fato se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Como pode, amados, um profeta de Deus ter uma visão tão simplória e pequena de Deus? Jonas de fato acreditava que em algum lugar do mundo ele poderia fugir da presença do Senhor. Por que Jonas fugiu? Existem 3 razões possíveis aqui. Primeiro, ele fugiu porque ele tinha medo da crueldade dos ninivitas. E eu não tiraria a razão de Jonas, eu não posso falar aqui, porque existem crianças ouvindo sobre como os ninivitas tratavam seus inimigos. Eram das piores maneiras possíveis. Medo da crueldade. Segundo, pelo seu extremado nacionalismo. Jonas se achava melhor do que qualquer um deles e não os achava dignos de ouvir a palavra do Senhor. Mas eu acho que o terceiro é mais possível. O que Jonas de fato queria ao fugir de Deus, ao se ausentar da presença dele, é que Jonas queria tornar real a promessa de Deus de destruir Nínive. O que Jonas recebeu naquele dia, não sei se tarde, não sei se era noite, o que ele recebeu de Deus foi uma ótima notícia. Nínive vai ser destruída. A maldade de Nínive chegou até a minha presença e eu vou destruir Nínive. Isso para Jonas foi a melhor notícia que alguém poderia receber, porque a Assíria era inimiga de Israel. Estava despontando no cenário político e geográfico da época. Algum tempo mais tarde, a Síria invadiria e destruiria Israel. Ou seja, o que nós entendemos como uma notícia tão ruim para Jonas foi um evangelho, uma boa notícia. Que coisa boa! Deus vai castigar aqueles ninivitas. Mas qual é o problema? É que antes de castigar, Deus ele manda um profeta para dar o aviso antecipado. Que é aquele aviso conhecido: em 40 dias Nínive será destruída. Qual é o problema? É que Jonas conhece a Deus. E Jonas sabe que se o povo se arrependesse, Deus ele perdoaria e não castigaria Nínive. O que Jonas decide fazer então? Eu quero garantir que aquele povo seja destruído. Como? Fugindo. Privando eles dessa palavra, desse alerta, desse aviso acerca da destruição que se aproxima, que se avizinha a Nínive. Ele não tinha medo
Ele era nacionalista, mas o problema não era esse. É que ele queria garantir que de fato Deus ele cumprisse a sua promessa. E Jonas então, ele decide fugir para tornar real aquilo que Deus disse que faria. Ele fugiu para que os ninivitas não tivessem oportunidade de arrependimento. Jonas queria garantir que Deus cumprisse a sua palavra e destruísse Nínive. Então, o que Jonas faz? Ele desce, vai até uma cidade chamada Jope, que tinha um porto marítimo, e ele então decide partir para a região de Tarsis. Tarsis era uma província, era uma cidade que ficava na costa próxima da Espanha. Você sabe quanto tempo de viagem? Eram 4.000 quilômetros de distância, cerca de 1 ano de viagem, de barco. E Jonas, então, como nós dizemos, ele decidiu partir para o fim do mundo, o lugar conhecido mais distante daquela época, para que Deus simplesmente não o encontrasse ou não desse tempo dele chegar a Nínive e impedir que a destruição acontecesse. O que nós encontramos no relato, versículo 3? Na fuga, quando Jonas desce para Jope, está tudo certo. Tudo certo. Parece providencial, como diz alguns. Se deu certo é que Deus está no controle, Deus está abençoando. Vocês já ouviram essa expressão? Se está dando certo é porque Deus está no controle, porque Deus está abençoando. Deu tudo certo para Jonas. O homem estava fugindo de Deus, mas deu tudo certo. Talvez o que Deus quisesse é que Jonas pelo menos entrasse na água. O transporte até Nínive ele garantia. Então Jonas ele vai para o mar e tudo dá certo. O plano, o projeto que ele traçou para fugir da presença de Deus, até aquele momento estava caminhando da maneira como ele tinha planejado. Parece que Deus estava abençoando aquela fuga. Porque ele desceu até Jope, tinha um navio já quase de partida, ele comprou a passagem, tinha dinheiro, o cartão passou, né? O cartão passou, ele entrou no barco e até lá tudo bem. Então ele tomou todas as providências para ir para o mais longe possível da presença de Deus. Se eu parasse essa mensagem e perguntasse a você, meu irmão, Jonas é um cara legal? Você, no seu coração, acha que Jonas era maluco? É maluco. Uma pessoa, um crente, um profeta, que acredita que pode fugir de Deus, tem algum problema com a vida dessa pessoa. A grande questão, queridos, é que nós somos precipitados em julgar e condenar esse profeta. E isso nos revela, a vida de Jonas nos revela uma verdade crucial. Há mais em nós de Jonas do que nós queremos reconhecer ou aceitar. Nós somos formados da mesma matéria que Jonas e compartilhamos com ele da mesma natureza pecaminosa. Nós somos muito parecidos com Jonas, mais do que nós gostamos de aceitar. Apesar de considerarmos, declarando de maneira aparentemente confiante que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, muitas vezes nós lutamos contra essa vontade que é boa, perfeita e agradável, assim como Jonas lutou contra a manifestada vontade do Senhor de que ele fosse a Nínive pregar contra a cidade. Duas coisas, queridos, nos revelam que nós somos como Jonas, que eu sou como Jonas. Primeiro, é que o pecado, a natureza pecaminosa e os pecados que cometemos, nada mais, nada são do que uma mera fuga da autoridade de Deus sobre nós. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Após Adão e Eva pecarem, o que eles fizeram? Eles se esconderam.
Eles fugiram da presença do Senhor. Eles não queriam que Deus os encontrasse. Então, a fuga por causa do pecado, o buscar ausentar-se de Deus quando estamos fazendo alguma coisa que o desagrada, está intimamente relacionado à nossa natureza pecaminosa. E essa é uma tendência que muitas vezes é irresistível. João capítulo 3, 19 e 20. Os pecadores continuam fugindo da luz para que as suas obras não se tornem manifestas. Se escondem nas trevas, se ocultam, fogem, se distanciam. Por isso as pessoas não gostam de vir à igreja, de ouvir palavra, de ouvir sermão. Elas procuram entretenimento evangélico, procuram o fast food religioso dentro das redes sociais para de alguma maneira serem satisfeitos nas suas necessidades religiosas, sem necessariamente serem confrontados com a necessidade de mudança. E acabam vivendo em trevas porque não querem se expor à luz. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, por ocasião da volta do Senhor, os ímpios continuarão em fuga. Quando o Senhor estiver voltando, os ímpios gritarão para os montes, para os rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da glória daquele que está sentado no trono. Do começo ao fim, nós encontramos pecadores que buscam a todo momento se esconder de Deus, encontrar uma maneira de se ausentar, fugir, de não serem encontrados, de não serem achados. Isso é a história da nossa vida, isso é a história de todo pecador. Todo pecador busca fugir da presença do Senhor. Na história da ovelha perdida, não é a ovelha que está procurando o pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. Salmo 139, versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há para onde fugir ou se esconder de Deus. Não existe lugar nesse mundo ou nesse universo, não há escuridão absoluta, não há lugar tão profundo ou tão alto, não há como se esconder da presença de Deus. O pecado, o pecar, o desobedecer a Deus é um ato de rebelião, de insurreição, assim como Jonas fugiu. E o que ele fez foi pecado de desobediência, de insubmissão, de rebeldia. Assim também, queridos, o nosso pecado nada mais é do que um ato de revolta contra essa atitude de um Deus soberano que quer de nós uma vida santa. Primeira coisa, queridos, o que nos mostra que nós somos como Jonas é a nossa própria natureza pecaminosa. É a nossa atitude durante o pecado. É a nossa atitude em que nós muitas vezes lidamos com as nossas falhas espirituais, com os nossos pecados, nossos desejos pecaminosos, de uma maneira a desconsiderar tudo aquilo que Deus pensa ou Deus falou na sua palavra. Todo pecador está fugindo de Deus. E segundo, fugir de Deus é mais comum do que gostamos de reconhecer. Certo dia, olhei nos olhos de um homem que fugia de Deus. Este encontro foi tão perturbador que logo deixei de olhar-me no espelho. Nós fugimos de Deus muitas vezes usando desculpas e ocupações. Estamos tão ocupados que não nos resta absolutamente tempo algum para Ele. Estamos sempre repletos de atividades, de afazeres.
Não há tempo para orar, não há tempo para servir, não há tempo para abençoar, não há tempo para edificar, não há tempo para evangelizar, porque nós estamos sempre ocupados demais e muitas vezes as nossas ocupações, por mais que elas tenham todo objetivo genuíno e bom para a nossa vida, muitas vezes não se trata apenas de fuga para nós não termos o nosso tempo com Deus, para Ele não nos encontrar. Então fugimos com as nossas desculpas e as nossas grandes ocupações. Quando Deus ele escolheu Moisés para libertar o seu povo, o que ele fez? Ele começou a dar várias desculpas pelas quais Deus ele teria uma pessoa muito melhor do que ele para escolher. Senhor, mas eu sou pesado de língua. Mas Senhor, se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E no final, Moisés, num ato de extrema sinceridade, o que ele diz? Senhor, envia outro, menos a mim. Eu não quero ir. A verdade é essa, eu não quero ir, eu não quero fazer. Não tenho interesse, não me interessa. Eu tenho ocupado, eu estou ganhando dinheiro, estou cuidando da minha vida. Sempre desculpa, sempre ocupado demais, sempre com muito a fazer. Fugirmos ao não ler ou ler mecanicamente as Escrituras. Por que nós não gostamos de ler a Bíblia? Porque ela nos confronta. Ou então aquela leitura mecânica sem, de fato, haver uma meditação. A meditação é esse ato de você pensar como aquilo que você leu é para você uma maneira de transformação para que a sua vida se torne segundo a vontade de Deus. E a gente lê como um ato religioso, como uma obrigação, algo que nos cala a consciência. Algo que nos dá algum tipo de sossego diante de Deus. Eu já cumpri o meu rito religioso. Já fiz aquela oração básica e eu também já fiz a leitura do meu versículo ou do meu capítulo hoje. Então, tudo bem, Senhor, não me incomode mais. Eu já cumpri a minha parte. O que é isso? É uma fuga, Jonas. É uma maneira de fugir, de não permitir-se ser confrontado, porque muitas vezes as pessoas não vêm à igreja. Não é porque o louvor não é legal, porque o pastor não toca nada no violão, é porque as pessoas não querem se expor às Escrituras. Não estou dizendo essa igreja, estou dizendo qualquer uma. O que tem nesse mundo de crente que descobriu que é mais fácil pecar em casa do que pecar ouvindo a exposição da palavra na igreja, é muita gente. A pessoa está sossegada no cantinho dela, ninguém incomoda. Ela se autossatisfaz, ela acredita que é o corpo de Cristo todo ela, então ela não precisa de mais ninguém, e a gente acaba desprezando centenas de textos da Bíblia, porque a pessoa descobriu que tem que ser crente em casa. Não precisa de igreja, não. Fugimos ao não orar, ou então fugimos da maneira como nós oramos. Pode manifestar que nós estamos fugindo de Deus. Ou você simplesmente não ora, não se coloca na presença do Senhor, ou então a sua oração é aquela oração. Deus abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Eu orei assim hoje, na hora do almoço. Não tem problema nenhum. Estou dizendo que quando a sua vida espiritual se resume à reza religiosa, que está estrita a determinados momentos do seu dia a dia, mas não é de fato uma conversa íntima com Deus, é porque você não quer se expor. E as nossas orações às vezes ocultam de fato como nós estamos. Você lembra daquele fariseu? Jesus ele conta a história do fariseu e o publicano que desceram ao templo para orar, e o fariseu ele se colocou no centro, ele estava de pé no meio de todo mundo, ele gesticulava, levantava as mãos para o céu e dizia: Deus, obrigado, eu agradeço porque eu sou dizimista,
porque eu sou da diretoria da igreja, porque eu sou do Ministério de Louvor, porque eu sou da escola dominical, eu dou dízimo, eu dou oferta missionária, e eu também não sou como aquele pecador aqui do lado. Tem gente que ora assim. E aquele publicano, conhecendo toda a podridão que havia dentro dele e como as pessoas o olhavam de maneira torta, o que ele diz? Ele bate no peito, não tem coragem sequer de olhar para o céu e só diz: Pai, se propicia a mim que sou pecador. O publicano falou o que precisava, o fariseu não. O publicano falou sobre o que tinha dentro dele. Muitas vezes as nossas orações, elas refletem simplesmente pessoas que estão fugindo de Deus. Se você vem para a igreja e passa uma semana sem orar, você se sente mal. Mas se você em algum momento do seu dia faz aquela oraçãozinha, né? Cita um versículozinho da Bíblia: Papai do céu, te agradeço, Pai, abençoa meu dia, não sei o quê, mas não fala o que tem na tua alma. Muitas vezes isso pode ser a mesma atitude de Jonas. Não dá espaço para Deus falar, não dá espaço para Deus curar, para Deus trabalhar. Não dá nem tempo. É uma maneira de fugir, de calar a consciência, de tomar o nosso barco para Tarsis, para tentar ir para mais longe de Deus, mas que a nossa consciência ela permaneça naquele estado de torpor provocado pela falsa religiosidade. Deus, queridos, nos deu talentos e habilidades especiais e pouco utilizamos. O que é isso? É fugir de Deus. Os dons que você tem, as habilidades, o conjunto de habilidades que tornam você uma pessoa única no reino, foram dadas a você com um motivo, e quando você decide não usá-las, não colocar à disposição do próprio Senhor e do reino dele, você está fugindo, assim como Jonas. E nós continuamos em fuga, assim como Jonas fez. Ele tinha uma missão. Jonas, assim como todos nós, assim como eu, assim como cada um de vocês, assim como nós, como Igreja Batista do Natal, temos uma missão. E nós temos duas atitudes: ou ir para onde Deus nos mandou, ou então fugir da presença dele. E o que nós temos feito? O que nós temos feito, nós como pessoas e nós como igreja? Nós somos os que estão em fuga, somos aqueles que fogem, aqueles que se ocultam, aqueles que se escondem, aqueles que lutam por uma vida melhor num lugar distante, mas longe da vontade do Senhor? Ou somos aquele que de alguma maneira estamos incluindo nas nossas atividades diárias a vontade do Senhor para a nossa vida? Deus não está dizendo: abra mão do seu trabalho, abra mão da sua família, não ganhe mais dinheiro, vire um mendigo, um São Francisco evangélico. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, você, com o que você tem, na maneira como você é, com todas as suas habilidades, todas as suas dificuldades, você tem uma missão, você tem um propósito. E não viver de acordo com esse propósito é fugir da presença do Senhor. Por isso eu me compadeço de um homem como Jonas. Sabe por quê? Porque eu sou Jonas. Eu não julgo Jonas. Não julgo o seu medo, não julgo o seu receio, a sua insatisfação. Eu entendo o pecado que ele cometeu, os erros que ele cometeu, mas eu entendo que assim como aquele homem tinha uma estrutura frágil, uma estrutura pecaminosa, eu também tenho. E o que Jonas fez uma vez na vida dele, eu faço várias e várias vezes durante a minha vida. Então vamos olhar para nós e deixar que a Escritura se permita virar, se tornar para a nossa vida um espelho. E eu posso olhar para o texto de Jonas e dizer: Jonas sou eu. Eis-me aqui, um homem dentre todos os personagens da Bíblia, aquele que mais se parece comigo.
Eu não me pareço com Davi, não me pareço com Elias, nem um pouco com Paulo e tampouco com Pedro. Olha, eu pareço com Jonas, um homem que fugiu da presença do Senhor. Tão importante quanto conhecer a vontade de Deus é obedecê-la. Lucas capítulo 6, versículos 46. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Não adianta. Senhor indica soberania, indica autoridade, reinado. Quando eu digo que o Senhor, que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida. E que adianta eu declarar isso, mas eu não lhe obedecer? Por isso eu olho para a história desse homem que, quando Deus ele falou, planejou seu plano de fuga, planejou o plano, pensou no seu plano de fuga e ele colocou a cabo. Acho que a diferença talvez minha e de Jonas é que Jonas tem mais coragem do que eu. Tem mais coragem. E a tranquilidade de um homem que dorme no meio de uma terrível tempestade, eu só encontro similar em Jesus. Jesus, no mar da Galileia, sendo jogado de um lado para o outro naquele barquinho, ele dormindo com a cabeça no travesseiro. Pronto, é outra pessoa que consegue dormir muito bem em tempestade, mas por razões completamente diferentes. E ao olhar esse texto, como essa semana eu fiz tantas vezes, dizer: Deus, eu sou como Jonas. Será que nós não estamos fugindo dele? Será que nós não estamos, através daquilo que fazemos, as nossas atividades, de alguma maneira não é uma maneira de nos ocultarmos, escondermos atrás de todas essas coisas? Não sei se você já teve aquele momento de ter uma conversa difícil com alguém. Já passou por isso? Pessoa, você está mal com alguém e a pessoa diz: olha, eu preciso falar com você. Você faz tudo para que aquela pessoa não lhe encontre. Já passou por isso? Você trabalha até mais tarde. Ó, meu amor, não vai dar tempo não, eu vou ter que passar não sei aonde e tal. Vai dormir, viu? Só vou chegar mais tarde. Você tenta evitar determinadas coisas. A gente faz assim com Deus também. E que essa reflexão, amados, que nós vamos fazer durante essas semanas, nos ensinem que não vale a pena fugir de Deus. Nós vamos descobrir sobre o caráter do Senhor e entender como nós somos tão parecidos com Jonas na nossa vida e na nossa vida espiritual. Amém, queridos? Que Deus ele coloque no nosso coração essa palavra. Deus ele lance sementes sobre essa reflexão no nosso coração. E Ele nos desperte e anime para servir. Fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora.